No vídeo de hoje eu vou te ensinar 7 passos que você precisa pensar para deixar a sua aula ainda mais atrativa e interessante para os seus estudantes de física. Fala pessoal, meu nome é Alessandro Barros, eu sou professor de física e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como planejar uma aula de física. Aliás, eu vou te ensinar como planejar qualquer atividade, qualquer proposta pedagógica que você pretende levar para a sua sala de aula. Pode ser um experimento, pode ser questões, pode ser uma abordagem diferente, serve para qualquer coisa, tá certo? Mesmo com 17 anos de experiência em sala de aula, eu sempre planejo as minhas atividades, as minhas aulas, as minhas propostas pedagógicas, porque isso me ajuda a tomar decisões importantes e que acabam influenciando diretamente na aprendizagem dos meus estudantes. De forma resumida, qualquer aula ou proposta pedagógica que você planejar, você precisa pensar em 3 coisas, tá certo? O que pretende fazer, como vai fazer e como vai concluir. É muito importante que o seu planejamento tenha início, meio e fim. Se você vai preparar uma aula, por exemplo, você precisa pensar no que vai ensinar, como vai ensinar e como vai avaliar se o estudante aprendeu o que você ensinou, por exemplo. O planejamento deve ser feito todo dia, toda aula, em toda a proposta pedagógica que você elaborar. Sendo você um professor de física experiente ou iniciante, é muito importante planejar suas atividades. O que vai variar são os tipos de abordagens. Cada professor terá um estilo próprio e o planejamento pode conter mais ou menos detalhes. Isso vai depender da experiência e segurança de cada professor. Agora, sem mais enrolação, vou te apresentar 7 aspectos que eu considero importantíssimos e que todo professor de física que pretende planejar uma boa aula, uma boa proposta pedagógica, precisa pensar. A primeira delas é: qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua proposta pedagógica? É muito importante que você tenha clareza nos seus objetivos gerais e específicos. Eu, por exemplo, sempre tenho um objetivo a longo prazo. E a cada proposta que eu levo para a sala de aula, que eu apresento em sala, é para atingir esse objetivo a longo prazo. Mas se você está começando a ensinar agora, um grande desafio que você terá no seu planejamento é estipular o tempo que você vai levar para realizar cada atividade que você pensou. Mas não se preocupe, isso é super normal. É comum um professor iniciante fazer um recorte muito grande, tentar chegar no objetivo a longo prazo em apenas uma aula. A maneira que você pode minimizar essa dificuldade e estipular melhor o tempo da sua atividade é escrevendo todo o seu planejamento de forma mais detalhada. Coloca tudo que você imagina que vai acontecer na sua sala de aula no papel, inclusive as possíveis perguntas dos seus estudantes. Isso vai deixar você mais seguro e com a prática você terá uma ideia intuitiva muito boa do tempo de cada proposta que você vai levar para a sala de aula. É comum também o professor iniciante terminar a aula muito antes do tempo previsto. Se isso acontece com você, a dica que eu te dou nesse caso é: sempre tenha em mãos o planejamento de pelo menos 2 aulas. Assim, se a aula que você planejou terminar antes do tempo previsto, você já pode iniciar a aula seguinte. Os alunos nem vão notar, mas só a experiência em sala de aula fará você planejar e conduzir as aulas no tempo certinho, ou te dará jogo de cintura suficiente para você contornar qualquer situação, qualquer problema que tenha em sala de aula. Continuando o tema do vídeo, o segundo aspecto que você precisa analisar, pensar é: qual a motivação da minha proposta pedagógica? Por que é importante o que eu vou apresentar? Sempre pense na motivação, na justificativa ou na importância da sua proposta. O aluno se sente mais atraído, mais interessado quando apresentamos a motivação, a justificativa ou a importância do que vamos trabalhar em sala de aula. O terceiro aspecto que eu considero importante pensar é: quais os pré-requisitos que os estudantes precisam ter para aprender o que eu vou ensinar? Quais os pré-requisitos que os estudantes precisam ter para que a minha proposta tenha o efeito desejado? Por exemplo, eu quero falar sobre decomposição de vetores, mas o aluno só vai entender esse componente curricular se ele souber as relações trigonométricas de um triângulo retângulo: seno, cosseno, tangente. Teoricamente, o estudante já precisaria saber esse componente curricular no primeiro ano do ensino médio, mas se ele não souber, pior, se ele nunca tiver visto, o que é que você faz? Revisa, ensina, passa por cima, ensina seu componente curricular e depois o aluno que corra atrás? Bom, isso é bem particular, cada professor terá a sua opinião a respeito. Mas, se eu fiz o diagnóstico da turma e de modo geral a turma não sabe determinado componente curricular,
e eu preciso daquele componente para avançar na minha disciplina, mesmo que não seja responsabilidade minha, eu sempre opto em tirar um momento da minha aula para revisar ou até mesmo ensinar aquele componente curricular. Mas eu sei que nem sempre é possível fazer essas revisões e você terá de ter a sensibilidade de saber se deve e se pode dedicar um momento da sua aula para fazer essas revisões, tá certo? O quarto aspecto importante é o que é que eu preciso revisar da aula passada para continuar a minha aula. Fica a dica, recordar o assunto já ensinado e aprendido facilita muito a novos aprendizados, tá certo? Quinto aspecto que eu acho importantíssimo que você deve pensar é como eu devo desenvolver ou apresentar a proposta pedagógica que eu elaborei. É importante nos conhecermos e conhecermos a turma que estamos trabalhando para que possamos escolher a melhor abordagem possível, uma abordagem que gere maior aprendizagem, ou até escolher mais de uma abordagem, por que não? Por exemplo, eu não sei trabalhar muito bem com as abordagens históricas, apesar de eu adorar assistir uma aula em que o professor te faz voltar no tempo, te mostra a evolução das ideias da física, te mostra a cronologia, conta a história dos pensadores. Eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Mas quando eu tento fazer algo parecido, sempre fica muito ruim. Por isso, fazer uma abordagem histórica não é algo que eu faça com frequência, apesar de tentar de vez em quando e sair da minha zona de conforto. Mas o que eu quero dizer com isso é, você precisa ter a sensibilidade de escolher a melhor abordagem para trabalhar determinado assunto em determinada turma. Você precisa se conhecer. Às vezes você pode ter na mesma instituição duas turmas em que você irá trabalhar o mesmo componente curricular e mesmo assim terá de preparar uma abordagem para cada turma. Isso porque cada turma reage de forma diferente à sua proposta. O sexto aspecto que é de suma importância para você pensar é qual material os estudantes precisarão ter em mãos para que eu possa realizar a proposta que eu elaborei. Caderno, lápis, caneta, livro. O importante é que no momento da aula esteja claro para os estudantes quais materiais eles precisarão ter em mãos. Em algumas situações será preciso avisar com antecedência o material que precisará ser levado para a aula. Por isso a importância de planejar. E por fim, o sétimo aspecto que você não pode deixar de pensar é como saber que aquela proposta surtiu o efeito que eu gostaria. Como avaliar o que foi feito, como descobrir se os objetivos foram alcançados, como fechar a aula, como concluir. São perguntas que eu me faço e que me ajudam a finalizar a minha proposta. Por isso, é muito importante que você retome o objetivo inicial da sua aula, da sua proposta, e observe se realmente a proposta que você planejou gerou a aprendizagem que você gostaria. Por exemplo, se o meu objetivo era que o estudante soubesse a diferença entre posição, distância percorrida e deslocamento, no final da proposta você precisa retomar o seu objetivo inicial. Pode fazer perguntas sobre o que foi trabalhado em sala e a partir daí, a partir das respostas dos alunos, ter uma ideia se o componente curricular que você trabalhou foi compreendido pela turma. Agora preste muita atenção no que eu vou te falar. Você sempre vai precisar revisar os seus planejamentos. Essa história de que o professor só tem trabalho no primeiro ano de ensino e que depois é só repetir o planejamento é mentira, tá certo? Os seus estudantes estão mudando constantemente. A cada 2 anos, eu diria que a cada ano você já percebe grandes diferenças no perfil dos seus estudantes. Eles trazem novos conhecimentos e novos interesses. Então, como você quer ensinar da mesma forma que você ensinava há 10 anos atrás? Então, no vídeo de hoje eu apresentei para vocês 7 aspectos que você não pode deixar de pensar quando for preparar a sua aula, a sua proposta pedagógica. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. E se foi, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal. É muito importante para mim esse apoio de vocês. E se alguma coisa não ficou claro, deixe nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, pois eu terei o maior prazer em respondê-la. Siga a gente também no Instagram e no Facebook, porque lá eu compartilho em tempo real o meu dia a dia como professor de uma instituição de ensino federal. Dou dicas, compartilho pensamentos, reflexões, apresento algumas ideias que podem ser interessantes para você que está em sala de aula ensinando física. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.